vou fazer um resumão de inglês referente à matéria de past simple, uso de conectivos e significado de algumas expressões em inglês. Vamos começar pelo past simple. Past simple significa passado simples. Então, isso quer dizer que eu vou tratar de coisas que aconteceram no passado. A estrutura da afirmativa é sujeito, mais verbo com ed quando o verbo for regular, mais complemento. Porque quando o verbo for irregular, ele não basta simplesmente colocar ed para ele ficar no passado. Vou dar um exemplo para vocês. Comer no presente é eat. Comer no passado é ate. E assim, você escreve de um jeito completamente diferente. Então, quando é verbo irregular, muda bastante e é muito bom você estudar em verbos irregulares. Mas aqui no exemplo que eu dei, eu coloquei um verbo regular. Então, eu só adicionei ed no final dele. Então, vai ficar I played the Roblox yesterday. Eu joguei Roblox ontem. Agora, a estrutura da negativa é sujeito, mais didn't, mais verbo, mais complemento. Aqui o sujeito não, aqui o verbo ele fica na forma normal dele, porque o didn't já está servindo como auxiliar do passado. O didn't já está colocando a frase no passado. Então ficaria, por exemplo, he didn't walk at the park in the morning. Ele não caminhou no parque de manhã. Agora, na interrogativa, vai ser a mesma coisa. O verbo vai ficar na forma normal dele, porque já tem o did como auxiliar, transformando a frase para o passado. Então, a interrogativa fica did mais sujeito, mais verbo, mais complemento. Que eu coloquei um exemplo. Did they finish the homework? Eles acabaram a tarefa de casa. Aí aqui eu coloquei uma observação, porque no past simple do was e do were, vai mudar dependendo do sujeito. Porque quando for I, you, we, they, você usa o was, e quando tá he, she, it, você usa o were. Lembrando que a gente só usa o was e o were quando eu tô falando do verbo to be no passado, tá? Que significa ser ou estar. Como aqui eu dei o exemplo de ações no inglês que não significam ser ou estar, eu uso o did ou o didn't. Mas aqui é só para vocês saberem que o didn't e o did não vai mudar independente do sujeito. Agora vamos para o uso de conectivos. Aqui a gente vai tratar de 4. Do because, que significa porque, só que a gente usa o because em porque em respostas. Porque quando é porque pergunta, a gente usa o why, tá? E o because, a gente usa ele nada mais e nada menos para indicar o motivo de alguma coisa. Por isso que fala por quê. Por que tal coisa aconteceu? Por que tanana, tanana, tanana. E a gente tem o therefore. O therefore funciona como os conectivos conclusivos da nossa redação do Enem. Por exemplo, contudo, entretanto, todavia. Igual aquele meme lá. E a gente usa o therefore para dar conclusão para alguma frase ou então para mostrar o efeito que essa ação teve. A gente usa o since porque ele significa desde, então a gente pode usar em tempo, ou a mesma coisa que o because, para dar motivo de alguma coisa. Um exemplo de quando a gente usa no tempo é tipo, I am in the CNSP since 2017. Eu estou no colégio desde 2017. Tá vendo que eu usei o desde aí? Eu não estou desde 2017, tá, gente? Foi só um exemplo. E a gente tem o so, que significa então, e a gente usa ele para a mesma coisa que o therefore, tirando a parte de dar conclusão, que é de mostrar o efeito de uma ação, o resultado dessa ação. Agora vamos ligar aqui os conectivos. Because e since andam juntos e therefore e so andam juntos, porque eles significam a mesma coisa e você pode trocar numa frase o therefore por so, o because por since e vice-versa. Agora a gente tem o significado de algumas expressões em inglês. Bump it into significa esbarrar em alguém, mas seria esbarrar de encontrar por acaso. Tipo, eu esbarrei no meu colega no ensino fundamental na rua. Tipo assim, eu encontrei ele por acaso. Agora a gente tem o neologismo. Neologismo significa você criar uma nova palavra ou então você dar um novo significado para uma palavra que já existe. Pode ser tanto palavra quanto expressão, tanto faz. A gente tem também o gap year, que, tipo assim, o significado é ano sabático. E tem esse nome porque você tira um tempo para ter novos aprendizados, novas experiências. E lá nos Estados Unidos, qualquer pessoa que acaba o ensino médio e vai ingressar numa faculdade lá tem esse ano sabático. Porque
que é meio que o período que tem entre a transição do fim da high school, do ensino médio, para o início da faculdade. E é um tempo longo. Então, por isso que eles podem realmente tirar esse tempo para viver várias coisas novas, ter experiências, enfim. E a gente tem, por último, a expressão Cockney, que é o nome que a gente dá para os londrinos, porque eles têm um. A fala deles é muito característica do lugar deles lá, é muito diferente do inglês normal, do inglês lá do Reino Unido. Então eles receberam esse nome de Cockney, porque eles são londrinos e têm um dialeto muito específico, muito diferente. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.